informação, que o Bruno é especialista em pesquisa e vai ajudar a gente também a entender como é que as pessoas estão entendendo tudo isso que a gente está assistindo e está comentando aqui no programa. Bruno, você está chegando agora, eu estou aqui nessa roubada de ter que apresentar e comentar ao mesmo tempo, porque a Neila hoje não está presente, porque ela está com enxaqueca. Então, já estou avisando que você vai entrar aqui no nosso round de número de gafes que eu vou cometer até o final do programa, já que estou aqui nessa função, essa dupla função da qual uma delas eu nunca tinha feito. Eu só queria comentar uma coisinha, só falar oi, tudo bem, Bruno? Está preparado para esse momento que pode virar um mico até o final do programa, tudo bem? Estou preparado, estou acompanhando tudo aqui, já faz um tempo que eu estou aqui no backstage, né, aguardando para entrar, estou vendo você dando um show, hein? Fátima Bernardes fica... Sabe, a gente traz amigos no programa, é para isso, Brasil. Só queria falar uma coisinha, duas coisas do ponto que o Edu falou, para a gente começar com o Bruno, que é a questão dos investidores, né? Eles estavam olhando para os países que o Trump não iria supertaxar. Então eles estavam migrando esses investimentos para esses países. E o Brasil era um país que se acreditava que ficaria ali nos 10%. Olha, pobre inocentes, né? Então, assim, quem apostou ali já deve ter ido embora com o seu capital, porque a gente está nos 50% rumo aos 100% se continuar essas declarações aí da turma do Lula. E com relação às terras raras, que é algo que talvez quem não acompanhe tanto, não entenda muito o que é, eu fiz uma colinha aqui, né? A gente tem nióbio, ouro, níquel, tântalo, cobre, fosfato, é toda ali a nossa tabela periódica, que são elementos importantes principalmente para fazer baterias, né, por exemplo, motores de carros elétricos. Aí os meninos estão aí, eles sabem melhor do que isso, porque eu brincava de boneca quando eu era criança. Para fazer insumos para tecnologia, para fertilizante, tem muita coisa aí que o Brasil tem e que outros países não têm, que tem muito interesse aqui do governo norte-americano. Olha que bonitinho, a gente tem um telão, tá vendo? A pessoa que nunca tinha visto que tinha um telão. Reserva de terras raras em toneladas, olha ali, ó, tem os Estados Unidos, o Brasil 21 milhões, então aqui chupa mundo, a gente é muito bom nisso. E talvez aqui, aí Bruno, eu queria te ouvir, pode ser um caminho ali para o Brasil começar a negociar, né? Porque aqui a gente pode falar mais grosso do que o Donald Trump, né? Exatamente, né? A gente tem condições de entrar numa conversa com os Estados Unidos e, inclusive, projetar algumas perdas que os Estados Unidos teriam caso tenha um avance aí dessa situação toda que a gente tem acompanhado, né? O problema todo é que faz mais de 20 dias que o governo americano fez o anúncio do tarifaço, né? O Trump faz esse anúncio do tarifaço e a gente ainda não teve nenhum avanço na negociação, porque simplesmente há um desejo do nosso presidente da República em surfar eleitoralmente nesse processo, e isso teve o seu momento, teve um momento em que, de fato, falar grosso contra os Estados Unidos gerou um determinado reconhecimento da população ao presidente, mas chega a hora que a gente tem que parar com a bravata e tem que governar, né? E governar tem que se negociar, né, já que temos um problema aí pela frente. E esse problema que ele, além de econômico, ele também é político, né? Então você precisa ter espera-se do presidente da República que ele vá avançar nessa negociação e trazer alguma solução para o caso, né? Ainda mais um presidente que foi eleito com um discurso de diálogo, de fazer com que o Brasil voltasse a ser respeitado no cenário internacional, e vai caminhando para o final do seu governo numa questão trágica, né, brigando com a maior potência do mundo, né? Então, essa situação toda precisa ser muito bem analisada, né, e precisa de respostas, já que temos um prazo, né, dia 1º de agosto está chegando, né, e até agora a gente não teve nenhum retorno e não se sabe o que vai acontecer. Para quem achava que 10% já era muito,
a gente está se contentando agora se chegar nos 20%. Né? Já está o governo batendo palma, dizendo, olha, vamos conseguir reduzir, né? Para quem provavelmente não teria nada há tempos atrás. Ô Bruno, como que o eleitor está acompanhando isso? Tem um entendimento do eleitor, e aí nas diversas níveis ali de eleitorado, do que está ocorrendo, e já tem uma responsabilização? Porque no início tinha uma onda ali se responsabilizando o Bolsonaro, mas agora com o governo não conseguindo negociar, isso se reverteu contra o governo Lula ou ninguém está entendendo nada desse assunto? Não, o que a gente percebeu é que num primeiro momento a resposta do Lula, o posicionamento do Lula gerou um certo engajamento e uma certa defesa ao governo. Isso foi importante para o Lula, porque o governo estava sem defesa. Né, e aquele momento criou-se uma amálgama aí de defesa em que pessoas começaram, mesmo alguns que estavam adormecidos, começaram a sair da toca e começaram a defender o governo, mostrando que, olha, peraí, temos um estadista, temos um presidente que está nos defendendo. Isso foi uma coisa, isso foi um movimento. A gente percebeu que naquele momento houve uma certa melhora de avaliação do governo, dentro de uma margem de erro, nada muito expressivo, mas houve uma certa melhora. O problema é que já faz 20 dias, e 20 dias na política, 20 dias hoje em dia, é muito tempo. Né? As coisas acontecem muito rapidamente. E o que a gente tem percebido é que o medo está crescendo. E esse medo, por mais que haja uma responsabilização de que não foi o Lula, foi o Bolsonaro, possa ter sido quem foi, o fato é que temos um problema a ser resolvido. E as pessoas estão esperando a resolução desse problema. Eu estive agora recentemente fazendo pesquisa no interior de São Paulo, a gente teve numa região de Franca, por exemplo, em que uma cidade que mais de 60% das exportações da cidade são feitas para os Estados Unidos, com 2 polos principais, calçadista e cafeicultor. Né? São os 2 polos que hoje movimentam a economia de uma região importante do estado de São Paulo. E já tem empresa demitindo funcionários, tem gente já dizendo em corte de 30%. É isso que as pessoas estão preocupadas. No frigir dos ovos, o medo é com a sua própria vida, né? É o desemprego, é o que pode gerar esse tarifaço. Né? As pessoas não estão muito preocupadas agora em achar culpados, elas querem solução, né? Porque estão percebendo que a vida pode ser afetada com isso. 20 dias se passaram, o efeito político da resposta já veio, já teve, e agora o governo Lula, se quiser terminar esse terceiro mandato razoavelmente bem posicionado para buscar uma reeleição, precisa de uma negociação, porque se ficar batendo o pé e a gente perceber que vai ter um aumento ainda maior desse tarifaço, ou que as coisas não vão se resolver de bate-pronto, pode ter um efeito na economia muito grave, e esse efeito na economia vai ser responsabilidade, daí sim, do governo Lula. E é por isso que eu acho que o Eduardo Bolsonaro, naquelas frases todas que o Eduardo leu aí pra gente, tem batido o pé, porque tem apostado no quanto pior, melhor. Edu, você que é especialista em negociação, é possível se fazer uma negociação entre Brasil e Estados Unidos? O que você recomenda aí para o governo Lula? Não, eu vou responder isso, mas antes, acho que o Bruno fez entre vários comentários excelentes, acho que ele tocou em pontos importantes, e eu queria explorar um pouquinho um ponto que eu acho que até posso até ser apedrejado porque eu vou falar agora, né? Mas eu gosto muito de entender sempre a origem, né, do conflito para poder tentar resolver, né? Às vezes a gente, o que eu estava falando anteriormente, a gente fica olhando muito as bravatas, é o que está na superfície, mas aquilo não é, o conflito não está ali, né? O conflito está muito mais profundo, né? Tá em águas profundas, e a gente tem que entender qual que é a questão realmente para poder até negociar, né? Muitas vezes a gente negocia coisas que não são importantes para o outro e fica perdendo tempo com isso. E nessa questão do tarifaço, acho que está se discutindo muito sobre a origem recente, questões políticas e tal, mas na prática o Brasil já cobra muito mais imposto
de importação do que os Estados Unidos cobra da gente, né? As nossas alíquotas de importação são altíssimas, e não só isso, não só as alíquotas de importação, como todo o nosso sistema tributário, como ele é em cascata, você acaba pagando imposto sobre... você paga muito imposto sobre muito, né? Então, por exemplo, você vai importar um produto, você paga o imposto de importação não só sobre o valor FOB do produto, o valor que ele custa lá fora, mas você paga o imposto de importação sobre o frete também, né? Sobre o seguro dele também. E, após isso, todos os impostos que vão, seja do IOF até o ICMS, que por estado, enfim, já é uma loucura, mas você acaba pagando sobre essa cascata. Então, será que o governo americano não tem um pouco de razão não obviamente os 50%, mas em equilibrar essa conta? Bruno? Não, é verdade. É bem capaz que o que eu imagino é que o governo Trump, o governo dos Estados Unidos, tem feito movimentos, e isso em relação a todo mundo, né, que a gente tem visto, de tentar equilibrar e sair para o mundo como um grande vencedor, né? Há um desejo de mostrar esse poderio norte-americano e tudo mais. O que existe é que tem alguns outros produtos aí que vão impactar, inclusive, também no dia a dia do americano comum, né? Aquilo que a gente estava falando, café, suco de laranja, a manga, né? Tem alguns produtos aí brasileiros que estão sendo taxados ou que estão nessa tarifa, que podem ser prejudiciais, inclusive, para o governo Trump. Mas eu não tenho dúvida de que a raiz do problema é essa que você está apontando. Não tem nada de grandes defesas a Jair Bolsonaro, até porque, vamos lá, né, a importância dessa... Se os Estados Unidos estivessem tão preocupados com ditaduras e democracias no mundo, não seria aliado de tantas ditaduras do mundo árabe, por exemplo. Não é essa a preocupação na raiz do negócio, né? A preocupação é friamente econômica, não tenha dúvida disso. O que eu acho nessa circunstância toda, o que a gente tem visto, é que num primeiro momento, para o governo brasileiro bastou a resposta foi uma coisa interessante, chamou a atenção, trouxe as pessoas para uma certa defesa do governo, mas que agora essa situação está começando a ficar periclitante para as pessoas estão com medo, né? A gente tem sentido isso nos grupos qualitativos feitos aí Brasil afora, que o medo é emprego, o medo é custo de vida, né? É isso que as pessoas estão preocupadas. Então, tudo bem, vai se conseguir melhorar um pouquinho o preço da carne aqui para a gente, mas não adianta melhorar um pouquinho o preço da carne se a gente não tiver emprego e não tiver como pagar, né? E esse é o medo que as pessoas estão com esse tarifaço aqui do ponto de vista da população brasileira, o que a gente tem colhido aí nas pesquisas de opinião. Bruno, esse episódio agora, ele pode mudar o tema das eleições de 2026 ou o tema já era economia mesmo? A gente viu quando o Bolsonaro foi eleito, né, o tema era corrupção, enfrentamento à corrupção, segurança pública. Então, nem sempre a economia é o tema que pauta a eleição. No ano que vem, como é que vai ficar? Andresa, a economia ela é fundamental nesse processo todo, né? Todos os outros subtemas, eles são gerados a partir de um descontentamento das pessoas com a situação da vida, né? A gente não pode esquecer que veio o problema da segurança pública lá quando o Bolsonaro foi eleito, temas combate à corrupção e etc., mas a gente não pode esquecer que nós víamos de um desastre que tinha sido o governo Dilma, né? A gente tinha vindo de um desastre, de o Brasil recuando 7% num ano na economia. O governo Temer basicamente consegue estancar essa sangria, mas a situação era muito ruim. Então esses subtemas vieram. A questão da corrupção no Brasil, se ela tivesse sido um problema tão grave, o Lula não teria sido reeleito depois de um mensalão, né? Então, aquele momento, a economia
fazia com que as pessoas quisessem a continuidade do Lula, mesmo sabendo de todo o episódio que tinha acontecido e involucrado toda a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores e de ministros do governo Lula naquele momento lá no Mensalão em 2005, né? Em 2006, um ano depois, o Lula é reeleito e muito bem reeleito contra o seu, hoje agora seu vice, Geraldo Alckmin, né? O que a gente percebe é que a economia vai ser novamente ponto alto na discussão, não tenha dúvida. Os subtemas, eles estão crescendo na opinião pública, e daí isso é uma coisa muito interessante de a gente observar, é que por mais que algumas pessoas tenham apostado de que a situação pode ficar pior do que ela está, tem gente que está querendo pagar para ver isso. Então esse discurso do Eduardo Bolsonaro, essa coisa do jogar para a plateia, vamos lá, destrói tudo que está aí, porque existe um público que já não acredita mais em nada. Existe um público que a vida, como ela não melhora, é uma vida que ela está empacada há muito tempo. Nós estamos há 10 anos, pelo menos, de sai governo, entra governo e nada muda do ponto de vista de volatilidade social, né? As coisas estão muito parecidas, custo de vida alto, segurança pública completamente desastrosa do país, os serviços públicos muito ruins, saúde, educação e etc. Como que isso nada muda? Tem gente que já está assim, olha, é melhor explodir, né? E esse melhor explodir gosta do discurso do Eduardo Bolsonaro. Então ele joga também para a plateia nesse sentido, né? A gente tem percebido isso. Eu fiz um grupo só com bolsonaristas agora no Nordeste do Brasil. É interessantíssimo você ouvir o debate, porque o debate olha, eu quero que exploda. Eu quero que exploda, e eu quero que venha e tenha uma intervenção internacional para tirar o Lula daí. Né? Aquilo que queriam da intervenção do Exército, e o Exército se acovardou para alguns, hoje a expectativa é de que possa ter uma intervenção internacional, por exemplo, no país. Tamanho é o descontentamento das pessoas com a vida que elas estão levando aqui. O Eduardo está pautando esse discurso, Bruno, ou esse é um discurso que o Eduardo percebeu e está se pautando nele para tentar ganhar esse espaço e esse eleitorado que pensa dessa forma? Me parece que o Eduardo Bolsonaro, nesse momento, ele surfa numa onda. Né? Não é ele quem está trazendo esse discurso, ou quem está sendo o grande porta-voz desse discurso, ou como um grande líder desse discurso. Não, ele surfa numa onda porque percebe, eles têm análise, eles têm pesquisas, eles fazem o acompanhamento e percebem que existe uma grande parcela da população que deseja isso, né? Que deseja esse rompimento absoluto. E ele tenta conversar com esse público. Então, já que não há hoje alguém que tenha a coragem de fazer esse discurso, está todo mundo, vamos lá, a direita limpinha, vamos dizer assim, querendo conversar com o centro, né? Todo mundo querendo ficar meio com um pé em cada canoa. O Tarcísio tentou em um determinado momento dar um soco, de repente viu que a guarda ficou muito aberta, teve que recuar, né? Todo mundo nisso. O Eduardo está lá fora, o pai com risco de ser preso, falou, eu vou radicalizar. Né? E está radicalizando, e sabe que fala com o público. Uhum. Edu? Não, eu fiquei curioso, Bruno, sobre essas tuas conversas com bolsonaristas, né? E a pergunta que eu ia fazer eles querem, eles estão mais preocupados em derrubar o governo Lula ou estão preocupados em apoiar o Bolsonaro, né? Porque são coisas, uma coisa eu apoio o Bolsonaro porque eu quero derrubar o Lula, porque não tem opção, né? Outra coisa é porque realmente eu concordo com o Bolsonaro, né? Qual que é a tua percepção sobre isso? Edu, é uma coisa interessante, parafraseando o nosso grande deputado Tiririca, as pessoas estão naquela coisa do pior que tá não fica, né? Então tem muita gente aí que não assume esse encantamento com o Bolsonaro, tá? Tem muita gente que não assume o encantamento com o Bolsonaro, porque acha feio falar que, olha, eu sou um grande apoiador de uma pessoa e etc., e faz o discurso da derrubada do governo. E daí
quando vai justificar, olha, o que a gente precisa é tirar o Lula. Daí quando vai justificar isso, o único que tem coragem de fazer esse enfrentamento é o Bolsonaro. Ou seja, as coisas caminham juntos, mas como argumentação ganha mais a vertente do vamos derrubar o governo. Porque tem-se um certo constrangimento em falar eu sou bolsonarista. Isso tem um público que fala, né? Mas é um público menor. Agora tem uma grande parte que vota no Bolsonaro sobre todos os aspectos, tudo pode acontecer, ele vai continuar votando no Bolsonaro, mas ele não quer assumir que ele é bolsonarista, ele quer dizer que ele só faz isso porque ele é o único que tem coragem de enfrentar o governo Lula. Vamos chamar aqui mais uma seleção de frases, mas dessa vez